a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Hebreus capítulo 11, e hoje à noite nós vamos ler só um versículo, versículo 20. Só um versículo, versículo 20. Aleluia. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Leiam vocês. Só as mulheres. Agora os homens aí. A última vez, todos juntos. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Aleluia. Então, nessa galeria dos heróis da fé, os homens e mulheres de fé do Antigo Testamento, nós já meditamos aqui em Hebreus capítulo 11, já meditamos em Abel, em Enoque, em Noé, em Abraão e Sara, e agora o filho de Abraão e Sara, Isaque. Estamos percorrendo aí o capítulo 11 dessa carta aos Hebreus. O capítulo 11 é o desenvolvimento do quarto bloco dessa epístola e fala acerca da nossa perseverança, a perseverança na fé, mas a fé orientada pela palavra de Deus, a fé que provém a nós da palavra de Deus, a fé que é um dom sobrenatural de Deus, diferente da fé humana, da fé natural que todos os seres humanos põem em alguma coisa. Até muitos deles põem essa fé em Deus, mas essa fé natural não tem salvação. É a fé sobrenatural que tem salvação. A fé sobrenatural é a fé que vem de Deus, procede de Deus, como está escrito em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé vem por meio do ouvir a palavra de Deus. É o que nós lemos em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Essa é a única fé que leva para o céu. Não confunda, tá? Gente de fé com gente de fé. Tem muita gente que é chamada por aí de gente de fé porque crê em um monte de coisas. Esse tipo de fé é natural. Esse tipo de fé não é bíblica, não é dom de Deus, mas pode até fazer milagres, pode até mover coisas sobrenaturais, mas não significa que é de Deus. A fé genuína, que é dom de Deus, ela vem aqui, pela palavra de Deus. Por meio desse instrumento que vem a nossas vidas, vem a verdadeira fé. A fé que, como nós vimos em Abraão ontem à noite, para quem veio ontem à noite, é uma fé orientada. Porque a palavra de Deus nos ensina em que devemos crer, no que devemos crer e o que devemos praticar. Essa é a nossa fé.
Tem muita gente que crê em outras práticas, práticas que não são apoiadas pela palavra de Deus, práticas que não fazem parte da palavra de Deus, mas essas pessoas fazem isso porque elas acreditam nisso, elas têm uma fé nessas coisas. Essa fé é inválida para a salvação. A fé válida para a salvação é a que nos leva a ser orientados pela palavra de Deus e seguir essas orientações, praticando-as em nossa vida, no nosso dia a dia, porque está escrito que o justo, aquele que foi justificado mediante a fé, viverá pela fé. Glória a Deus. E Romanos 14, 23, está escrito que tudo que não procede da fé é pecado. Portanto, toda ação que você pratica na sua vida, que não é pela fé, não é uma prática da palavra de Deus, ou é uma prática contrária à palavra de Deus, é pecado. Toda palavra que sai da sua boca e que é contrária à palavra de Deus, ela é pecado. E todo pensamento correndo aí pela sua cabeça, que vai em contraste com a palavra de Deus, é pecado, porque não procede da fé. Deus quer lavar a sua mente, renovar a sua mente aqui pela palavra, para que você deixe de ter pensamentos de homens e adquira os pensamentos de Deus na sua mente, que são maiores do que os pensamentos dos homens, que são mais altos do que os pensamentos dos homens. Aleluia, amados. Louvado seja Deus. Dentro desses heróis da fé, hoje vamos falar um pouco de Isaac, o filho da promessa. O filho da promessa, porque Deus prometeu a Abraão, quando ele já era de idade avançada, e a sua esposa também, Sara, de idade avançada, e além de ser de idade avançada, ela ainda tinha um problema de esterilidade, era estéril. Tem um texto no livro do profeta Isaías, que o próprio Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, não existem barreiras. Não há barreira de idade, não há barreira de esterilidade. Para Deus, tudo que nós chamamos de barreira não é barreira. Para Deus, tudo que nós chamamos de impedimento não é impedimento. Para Deus, tudo aquilo que nós entendemos como obstáculos, para Deus não significa obstáculo nenhum, porque nada e ninguém pode impedir Deus de realizar todos os seus propósitos. Aleluia, amados. Essa é uma das coisas que tem que fazer parte da nossa fé orientada pela palavra de Deus. Porque a fé orientada pela palavra de Deus, conforme nós lemos aqui nesse capítulo de Hebreus, capítulo 11, no primeiro versículo, a fé é a certeza e a fé é a convicção. Fé não é dúvida. Fé não é um passo no escuro. Fé não é um tiro no escuro. Fé não é uma aventura. Fé é uma certeza. Quando Deus nos dá esse dom que vem pela palavra, nós somos possuídos por essa certeza absoluta de que o Deus em quem nós cremos é o Deus que tudo pode. Para Ele não existe qualquer empecilho, Ele pode realizar tudo o que Ele quiser e nada e ninguém pode impedi-lo. Temos que crer exatamente desse jeito. Por isso que Deus tem um atributo chamado de onipotência. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso. Quando Jó finalizava ali a sua experiência com Deus, naquele sofrimento que ele teve, no capítulo 42, ficou escrito a confissão de Jó: Senhor, bem sei
tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse, amados, é o nosso Deus. Aleluia. Estes homens da fé, homens e mulheres de fé, que viveram na antiga aliança, antes de Cristo vir à Terra, eles também estão dentro daquela declaração que o apóstolo Paulo fez em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Essa fé que teve Abel, que teve Enoque, que teve Noé, Abraão, Sara e agora Isaque, não é uma fé natural, é a fé sobrenatural, a fé que é dom de Deus. Deus prometeu a Abraão e a Sara, um casal de velhinhos sem filhos. Eles não estavam mais na terceira idade, estavam já na quarta para a quinta idade. Já não tinha nem fila mais no banco para eles, não. O banco tem que ir em casa para resolver os problemas deles. Então, e Deus promete a eles, olha, Sara vai engravidar e vai dar à luz a um filho. E Sara sorriu. Por isso que o nome de Isaque significa sorriso. Então, porque para Deus não existe impossíveis. Abraão e Sara creram na promessa de Deus. Creram apesar de tudo aquilo que era ilógico, biologicamente impossível, humanamente impossível, não tem condições de haver, dela engravidar, deles terem um filho. Ela foi a vida inteira estéril e agora já está idosa, já havia cessado o costume das mulheres, não tinha mais ciclo menstrual, não tinha possibilidade alguma, mas Abraão e Sara, porque Deus falou, por isso que a fé vem pela palavra de Deus, porque Deus falou, eles creram e a promessa de Deus se cumpriu na vida deles e eles tiveram Isaque. Abraão e Sara morreram crendo na promessa de Deus, que Deus faria de Abraão uma numerosa nação, mais numerosa do que as estrelas do céu ou que os grãos de areia da praia. Essa descendência, Abraão e Sara, dessa descendência só viram Isaque, mas morreram crendo sem ter visto o cumprimento dessas promessas. Isso é a fé. Morremos crendo, mesmo não vendo, porque a fé é a certeza do que não vemos. E uma frase interessante que vai ter aqui em Hebreus 11, acerca dos heróis da fé, desses homens de fé, é que as pessoas que têm fé, elas andam como se estivessem vendo o invisível. Isso cumpre também o que Paulo disse aos Coríntios, numa das suas cartas, 2 cartas aos Coríntios, que nós não andamos por vista, andamos por fé. Não andamos pelo que vemos, andamos pelo que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras e as que não vemos são eternas. Nós andamos olhando para o invisível, porque o nosso Deus é o Deus invisível. Se Deus quisesse que nós acreditássemos só no que vemos, Ele deixaria Jesus glorificado, ressuscitado, ficar aqui na terra para a gente ficar olhando para Ele, crendo no que está vendo. Mas Jesus, visível como homem, foi elevado às alturas para que ninguém fique vendo nada aqui e a fé seja baseada não pelo que se vê, mas pelo que se ouve aqui da sua palavra. E essa fé então é dom de Deus. Aleluia. Isaque é então o filho da promessa. Abraão teve muitos descendentes. Isaque não representa apenas um descendente carnal, consanguíneo de Abraão.
Isaac representa a descendência espiritual de Abraão. É o que nós podemos ler, por exemplo, em Romanos 9:7. Abra aí na sua Bíblia, Romanos 9:7. Romanos 9:7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Leiam vocês. Aleluia. A promessa de Deus para Abraão não é fazer um monte dos descendentes que mais tarde formaram o povo de Israel e que ocuparam a terra de Canaã, onde hoje ainda existe lá a nação de Israel, com seu território ali bem polêmico, dividido ali com os palestinos, sempre em guerra, sempre em divisão. Não, a promessa de Deus, ela tinha características espirituais. O plano de Deus na vida de Abraão não era que ele fosse apenas o patriarca de uma nação terrena, mas o patriarca da nação espiritual que vai morar no céu. E é nesse sentido que todos nós que cremos em Cristo Jesus, que recebemos também o dom da fé, apesar de não sermos consanguineamente descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque a descendência de Isaque, em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque representa Jesus. É por isso que Deus pediu a Abraão, aliás, fez uma prova com Abraão, quando Deus mandou Abraão pegar o seu filho Isaque, a quem tanto ele amava, o filho da promessa, e o levasse em cima de um monte bem alto, e ali o sacrificasse por amor e por obediência a Deus. Abraão creu em Deus. Amados, crer é obedecer. Estão entendendo isso? Repita essa frase: crer é obedecer. Quem não obedece, amados, não é crente. Quem não obedece não é crente. Jesus disse isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que obedece ao Pai, esse é crente, porque crer é obedecer. Aleluia? E não importa o quão difícil seja o que nós temos que obedecer. É mediocridade pensar que você vai ficar obedecendo a Deus só naquelas coisas que você mesmo acha fácil obedecer, e você fica aí se justificando. Ah, mas eu faço isso. Ah, mas eu faço aquilo. Você faz coisas que você acha fácil obedecer. As coisas que você acha fácil fazer, elas não provam a sua fé. As coisas que provam a sua fé, que fortalecem a sua fé, que fazem a sua fé crescer e se desenvolver, é quando você, pela fé, faz aquelas coisas que Deus mandou na palavra e que você acha difícil de fazer. Olha se foi uma coisa fácil que Deus mandou Abraão fazer. Pega o teu filho, teu único filho, a quem tu tanto amas, e leva sobre o monte que eu vou te indicar, e sacrifica ele para mim. Deus falou e calou. É assim que Deus faz. Deus fala
e Deus cala. Deus cala e fica vendo se a pessoa a quem ele falou vai ou não lhe obedecer. Deus falou e calou e ficou observando o que Abraão ia fazer. Abraão pegou Isaque, pegou a lenha, pegou a montaria, se preparou para uma jornada e foi andando até o monte de Moriá. Levou dias essa caminhada. Deus estava quieto, não estava falando nada com Abraão, só vendo a sua atitude. Até ele subir no monte, preparar o altar do holocausto e ouvir Isaque perguntar para ele: pai, estou vendo fogo aqui, estou vendo a lenha, o altar, o cutelo, o facão, mas eu não estou vendo o cordeiro. Quem vai ser o cordeiro? E Abraão responde para ele: não se preocupe, meu filho, o Senhor proverá o cordeiro. Foi facinho Abraão fazer isso, amado? Você faria isso? Foi facinho Abraão fazer isso? Mas ele fez. É por isso que ele é o pai da fé. Porque crer é obedecer. Por mais difícil que seja o que temos que obedecer. Crer é obedecer e pronto. Deus falou e se calou. Deus falou e se calou, e agora está olhando para nós para ver quem obedece e quem não obedece. Quem obedece passa na prova. Quem desobedece é reprovado. Por isso a Escritura diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra não é só pregar bem a palavra, não. Conhecer bem a palavra. Manejar bem a palavra é aplicar a palavra na sua vida, na sua prática diária, 24 horas por dia, dentro ou fora de sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, no meio da sua família, até durante os seus momentos preciosos de lazer. Praticar a palavra, obedecer a Deus, isso é fé. Fé é obedecer. Crer é obedecer. Mesmo que difícil seja. Deus observando Abraão, tá? Deus observando Abraão, viu que Abraão ia realmente obedecê-lo. E quando chegou o ponto fatal em que Abraão, já idoso, Isaque, um menino que poderia escapar das mãos do seu pai, porque o seu pai já era velho, mas Isaque não escapou da mão do seu pai, nem tentou fugir, deixou seu pai o agarrar e o amarrar. Se alguém visse essa cena hoje, chama o conselho tutelar. Abraão agarrou Isaque, o amarrou e colocou lá e pegou a faca para matá-lo. E quando ia matá-lo, a voz do Senhor falou com ele: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao menino. Agora eu sei que tu crês em mim. Aí Deus mandou um cordeiro se prender pelo chifre no meio da moita, pega aquele cordeiro lá e mata ele no lugar. A prova de Abraão era uma profecia do que Deus ia fazer com seu próprio filho. Ele poupou Isaque e poupou Abraão de passar pela tremenda dor
de sacrificar seu próprio filho. Mas ele não poupou seu próprio filho Jesus sobre o Monte Calvário, mas por todos nós o sacrificou. Por amor de nós, o Pai sacrificou Jesus. O que você está sacrificando de volta? O que você está sacrificando de volta? Qual é o sacrifício que Deus requer de volta? Apresenta o teu corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o teu culto racional. Este sacrifício representa a sua santificação. Não se conformar com esse mundo, mas se transformar mediante a renovação da sua mente pelo ministério da palavra de Deus. Deus mandou e se calou. Deus mandou e se calou. A minha esposa estava falando essa semana que alguém fez uma pergunta boba aí na internet, perguntou assim com sarcasmo: e aí, o que que Deus vai dizer? Qual é a opinião de Deus sobre o massacre que teve lá na boate em Orlando, nos Estados Unidos? Aí minha esposa respondeu assim: Deus não vai dizer nada, porque tudo que Deus já disse está na sua palavra. Na sua palavra Deus disse: não matarás. Na sua palavra Deus também disse: não pratica homossexualismo. Na sua palavra Deus também disse: não ande na roda dos escarnecedores. Na sua palavra Deus é contra a orgia. Deus não vai dizer nada, Deus já disse tudo. Deus já disse tudo e se calou. E está agora observando. Quem o obedece é seu filho. Quem não obedece não é seu filho. Quem obedece a Deus não frequenta boates. Quem obedece a Deus não pratica homossexualismo. E quem obedece a Deus não sai por aí atirando e matando em ninguém. Quem está errado, esse ou aquele? Todos estão. Todos pecaram contra o mesmo Deus, contra a mesma palavra, e o salário do pecado é a morte. Não vem levantando cartazinho em favor de um e contra o outro, porque isso aqui Deus não engole. Ninguém zomba de Deus. A palavra de Deus é a verdade e a verdade absoluta. Quem crê nela, por ela é salvo. Quem não crê nela, ela cai sobre eles como uma pedra e os amassa e os esmaga e os destrói. A própria palavra é quem os condena. A palavra é espada de dois gumes para salvar os que creem e para condenar os incrédulos que pensam que a vida é deles e pode sair por aí nesse mundo fazendo o que quiserem. Nós estamos aqui para renunciar tudo o que queremos e nos submeter à vontade de Deus. E foi por isso que Jesus também nos ensinou a orar ao Pai, quando ele disse para orarmos assim: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na minha vida como na vida de todas as pessoas. Submeter-se a Deus. Submeter-se à palavra de Deus. Submeter-se à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita.
Às vezes eu fico assistindo esses jornais aí, sensacionalistas aí de criminalidade, e eu fico vendo assim, aonde que aconteceram esses crimes, que horário, a maioria dos horários de madrugada, a maioria dos locais, boate de funk, não sei o que mais, festa disso, ou bar daquilo. Aí a pessoa morre, era uma pessoa tão boa, que tinha vida toda pela frente, tinha nada, já estava morta. E os ambientes que frequentavam dizia quem eram. Quem é de Deus seleciona os ambientes que frequenta. Não frequenta qualquer lugar, não. Quem é de Deus procura andar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Procura andar à sombra do Onipotente. Procura ser firme e corajoso para não se desviar da sua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Isaac representava Jesus. Por isso que Abraão levou Isaac sobre o monte, obedecendo a Deus. Só que Deus não deixou que ele matasse Isaac, mas Deus não poupou então seu filho Jesus por amor de nós. Isaac representa Jesus também. É o interessante vermos isso, que dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, você já percebeu que Isaac foi o único monogâmico? Isaac foi o único a ter uma só mulher, Rebeca. Abraão teve um filho de barriga de aluguel com Agar, o Ismael. E depois de ficar viúvo de Sara, Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura e teve outros filhos com essa mulher. Por isso a descendência de Abraão, segundo a carne, a descendência consanguínea de Abraão foi muito grande. Deus prometeu de Ismael tirar 12 príncipes, como fez também com Jacó. Então, uma grande descendência na terra Abraão teve. No entanto, de toda essa descendência, um só era o filho da promessa, Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú se casou com várias mulheres. E Jacó teve filhos com 4 mulheres. Teve filhos com Raquel, com a sua irmã Lia e com as escravas Bila e Zilpa, formando então os 12 chefes das 12 tribos de Israel. Jacó foi poligâmico. Dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Isaac foi monogâmico. Em termos de relacionamento conjugal, modelo para nós foi Isaac. Tá? O Evangelho de Cristo diz que o marido deve ter uma mulher, que a mulher deve ter um marido, e estão casados até que a morte os separe. É uma aliança vitalícia. Não tem poligamia. No Evangelho de Jesus Cristo não há lugar para poligamia. Isaac é monogâmico. Rebeca também era estéril. Rebeca também tinha escravas, que nem ficaram conhecidas, porque nem ela ofereceu nenhuma escrava dela, como Sara ofereceu Agar para Abraão, e nem Isaac quis tomar nenhuma dessas escravas para ter filhos com elas, como Jacó teve filhos com as escravas. Sabe o que Isaac fez? Quando Isaac viu que a sua mulher não engravidava, que era estéril, Isaac orou por ela, e ela foi curada. E ela concebeu logo de gêmeos, Jacó e Esaú. Rebeca representa a igreja, Isaac representa Jesus. É uma tipologia, é uma profecia. Jesus é o Isaac, a igreja é a sua Rebeca.
Jesus ora pela sua igreja. Jesus cuida da sua igreja, assim como o marido deve cuidar da sua esposa, porque está cuidando do seu próprio corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus cuida daquilo que é seu. Aleluia. Eu queria ler com vocês algumas coisas acerca de Isaac, que você vai abrir aí no livro de Gênesis. Abra no livro de Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 26. Capítulo 26. Começando do primeiro versículo, vão me acompanhando aí. Eu vou pular aí alguns versículos. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque para Gerar, que é um outro lugar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Nesse caminho, olha o que aconteceu, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Olha aí a aliança que Deus fez com Abraão, e ele está restabelecendo, confirmando essa aliança com seu filho Isaque. Pula agora para o versículo 12. No versículo 12 diz assim, que semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por quê, irmãos? Porque o Senhor o abençoava. Olha, Isaque semeou a terra e não perdeu nenhuma das suas sementes, todas elas produziram, produziu 100%, produziu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. A bênção do Senhor é real e se manifesta em todas as dimensões da nossa vida, viu, irmãos? Inclusive na dimensão material. Deus nos abençoa também materialmente. Quando Ele faz o nosso trabalho produzir, porque nesse nosso trabalho estamos trabalhando com fidelidade a Ele e a Sua palavra. Quem trabalha com infidelidade, com desonestidade, não tem bênção de Deus. Quem trabalha com fidelidade, com honestidade, trabalha como Isaque, e o Senhor o abençoa e faz o seu trabalho produtivo. Por que ninguém disse amém? Não estão trabalhando com fidelidade? Está pensando que Deus vai abençoar você materialmente porque você tem que fazer uma campanha de prosperidade? Essas campanhas, essas igrejas que fazem isso, estão desobedecendo a palavra de Deus. A bênção de Deus não é por campanha que fazemos, não. Por sacrifícios de tolos. A bênção de Deus é pela fidelidade, é pela obediência. Ele acabou de dizer para Isaque: Isaque, eu estou confirmando para você a promessa que eu fiz com teu pai Abraão. Sabe por quê? Nós lemos lá no versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Isaque, sabe por que eu vou te abençoar? Porque o teu pai Abraão obedeceu a minha palavra. Diga isso. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Sabe quando você vai ver prosperidade realmente chegar em sua vida?
quando você estiver obedecendo a palavra de Deus, mesmo as coisas difíceis. Porque Deus já mandou, Ele está só observando como é o nosso agir, como é o jeito de nós praticarmos as coisas. Em tudo, se obedecermos a Deus, tem bênção. Se desobedecermos a Deus, não tem bênção. É um saco furado, é um barril sem fundo, é um bolso furado, é um saquetel furado. Você vai comer, comprar para comer e não vai se satisfazer. Você vai cobrir a sua casa, o telhado da sua casa, mas mesmo assim vai fazer frio. Os seus cobertores não serão suficientes. Depois você lê tudo isso lá em Ageu. É assim que diz o profeta. Porque não estão sendo fiéis a Deus em tudo. E vamos incluir isso também nos dízimos e nas ofertas. Fidelidade a Deus em tudo. É por isso que Isaac foi abençoado. E olha o que aconteceu, versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E o que os filisteus faziam? Olha, versículo 15. E por isso os filisteus lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abraão cavava poços e os servos de Abraão também cavavam poços. Enquanto eles peregrinavam por essa terra, porque ninguém vive sem água, precisavam da água. Os filisteus vinham então entulhar aí os poços, né? Agora veja um pouco mais para frente no versículo 18. Pula 2 versículos. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Olha o que Isaque fez. Tirou o entulho dos poços que os filisteus tinham tapado, dos poços cavados anteriormente, antes dele, por Abraão. E agora Isaque e os servos de Isaque vão cavar novos poços. Olha só, versículo 19. Cavaram os servos de Abraão no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. Ezeque é uma palavra hebraica que significa contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa acusação. E é a mesma raiz da palavra hebraica Satã, de Satanás, que é acusador. Partindo dali, versículo 22, olha só. Já tentou 2 poços e não deu certo. Houve contenda em um, houve acusação em outro, mas Isaque não desistiu. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, que significa plenitude, ou amplitude, ou alargamento. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. E na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo.
Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço, o quarto poço. Depois, mais tarde, vamos ver aqui lá no versículo, pula um pouquinho aí agora, para o versículo 33. Aliás, 32. Versículo 32. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado. Lhe disseram: achamos água. Diga, achamos água. Depois vamos entender isso. Ao poço chamou-lhe Seba. Seba significa juramento. Por isso, Berseba, a fonte do juramento. Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Isaque aprendeu com seu pai a ser alguém que abre poços, que cava poços. Os outros homens ímpios que os cercavam nas terras por onde eles iam se enchiam de invejas e entulhavam os poços. Aqui nós temos dois tipos de pessoas. Pessoas que cavam poços, pessoas que entulham poços. Que tipo de pessoa você é? Pessoas que cavam poços são pessoas cujo sobrenome delas é solução. Pessoas que entulham poços, o sobrenome delas é problema. Tem dois tipos de pessoas. Tem gente que é solução. Tem gente que só é problema. Gente que só é problema nunca edifica. Pelo contrário, eles destroem aquilo que outros edificaram. Eles entulham poços que outros, com sacrifício, mas com trabalho, com fé, com atitude positiva, cavaram. Isaque representa Jesus. Os servos de Isaque que cavavam os poços representam os verdadeiros cristãos. Somos servos de Cristo. Não para entulhar poços, como os homens de Gerar, como os filisteus, os homens da Filístia, que entulharam os poços de Abraão. E Isaque tirou o entulho aí do meio, abriu novamente os poços e cavou mais 4 poços. O primeiro poço houve contenda. O segundo poço houve acusação. Isaque falou: vamos cavar um terceiro. O terceiro poço houve plenitude, houve bênção. E o quarto poço, Berseba, a fonte do juramento, a fonte da aliança de Deus com seu pai Abraão e com ele e com a sua descendência e conosco em Cristo Jesus. Amados, nós somos cavadores de poços. Está tudo seco. Tem gente que só vê a seca, tem gente que só vê o problema, tem gente que só vê o obstáculo, e aí, ao invés de ter uma atitude positiva, tem atitudes negativas, e começa a murmurar da vida, começa a murmurar da sorte, como aconteceu com o povo no deserto, e por isso morreram no deserto, porque murmuraram. Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz para nós: fazei tudo o que você tem que fazer sem murmurações. E a vontade de Deus é que tudo que nós fazemos, façamos com ações de graças, dando por meio de Jesus Cristo graças a Deus Pai. Deus nos ensina, amados, a termos atitudes positivas no meio das dificuldades. Vamos cavar poços.
Não vamos ser pessoas que entulham os poços que são cavados. Vamos ser pessoas que cavam poços, que trazem a solução. Nós temos aqui em nossas mãos, em primeiro lugar, nós temos aqui a solução para o mundo inteiro. A solução para o mundo inteiro não está nas mãos da ONU. A solução para o mundo inteiro não está nas mãos dos presidentes das nações, nem de presidente dos Estados Unidos, nem de primeiro-ministro de Israel, nem de Reino Unido. A solução para o mundo inteiro está aqui em nossas mãos. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo entendeu isso e por isso ele declarou: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A solução para o Brasil, a solução para as nações do mundo inteiro, não são as suas constituições, não são os seus políticos, nunca serão. O que está acontecendo no Brasil é para você aprender isso. Em nenhuma nação a solução está nas mãos dos homens. Em todas as nações da terra a solução está nas mãos de Deus. E o que os homens sofrem, sofrem porque rejeitam, entulham os poços que Deus abriu. Deus abriu aqui, 66 poços profundos de muita água para saciar o planeta, para saciar a humanidade, para trazer vida à humanidade. A água da vida que jorra do trono de Deus e do Cordeiro. Mas os filisteus, os ímpios, entulham esses poços. Nós somos agora os servos de Isaac. Jesus é Isaac e manda seus servos: desentulhem esses poços. E vamos abrir novos poços. Porque nós somos solução, nós não somos problema. Tem gente que só é problema. E quem é de Deus é solução. Vamos trazer isso para nós? Eu queria que vocês entendessem, eu oro a Deus, para que vocês entendessem o que nós estamos tentando fazer aqui nesse lugar. Esse lugar aqui que não tem nenhum luxo, não tem nenhuma riqueza. Tem muitas igrejas por aí cheias de luxo, cheias de riquezas. Aqui nós não temos isso, não. O nosso investimento aqui é em outra riqueza. Aqui é um poço. Nós estamos cavando um poço aqui, irmãos. Estamos cavando um poço da onde se possa tirar a água pura, da onde se possa tirar a água limpa, da onde se possa beber uma palavra santa, uma palavra verdadeira, a palavra da verdade, a única palavra que tem poder de levar você para o céu. E às vezes surge daqui de dentro mesmo gente querendo só jogar pedras dentro do poço. Quer, por favor, parar com isso? E começar a nos ajudar a cavar o poço? Amados, por favor, querem parar com isso e querem nos ajudar a cavar o poço? Quer nos ajudar a cavar o poço? Querem nos ajudar a cavar o poço? É isso que estamos aprendendo com Isaac nessa noite. Isaac,
abria poços. O lugar é deserto, está todo mundo com sede. A água está lá embaixo. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar juntos. Vamos cavar os poços, porque a água vai jorrar. E vai saciar. E vai purificar. E vai trazer vida às pessoas. A água é a provisão de Deus em todos os sentidos. Mas Deus nos manda cavar. Servos de Isaac, hoje somos servos de Cristo. Isaac representa Jesus. E se nós cavarmos, Berseba, nós temos juramento de Deus. E buscar-me-eis e me achareis. Pedi e ser-vos-á dado. Batei e abrir-se-vos-á. Pois ao que pede recebe, ao que busca acha, ao que bate se lhe abrirá. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Aquele que beber dessa água volta a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O nosso Isaac quer fazer de cada um de nós um poço aberto, cavado, aprofundado, para jorrar água, para transbordar o Espírito Santo de Deus, para transbordar de nós a palavra de nosso Deus. Amados, não estamos aqui para montar mais uma igrejinha. Eu já renunciei isso há muito tempo atrás. Uma igrejinha feita em série, onde todo mundo faz as mesmas coisas, só para fazer uma programaçãozinha religiosa, um ritualismozinho religioso. Nós estamos aqui, amados, para obedecer a palavra de Deus. Deus disse isso de Abraão. Abraão obedeceu a minha palavra. Isaac também obedeceu a palavra. Hoje é a nossa vez de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Para de resistir à palavra e para de jogar pedra em quem está tentando obedecer a palavra, em quem está tentando fazer o máximo para ouvir, para entender, para praticar, para obedecer. Deixa de ser filisteu e seja servo de Isaac e nos ajude a cavar poços.